Obrigada, Mariana. Boa tarde, gente. Tá muito frio aqui. Eu estou em São Paulo hoje, então é por isso que vocês estão me vendo tão coberto assim, tão coberto assim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje a ideia é a gente conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a discussão, tendo em mente o nome do nosso grupo de prática, que vou pescar aqui no meu papelzinho, na minha colinha. Educação e a busca por equidade na primeira infância. Tendo esse tema como grande disparador de todas as discussões que a gente for fazer aqui, e eu estou levando isso em consideração porque a gente tem diversas organizações aqui que não necessariamente atuam no campo da educação, mas que nós entendemos que colaboram para a construção de um olhar sobre a educação, para a educação, com a educação. A primeira coisa que eu queria, então, lembrar, começando essa conversa hoje, é que a gente vai tentar aproximar a nossa discussão o tempo inteiro aqui desse campo, que é o campo da educação. E dizendo isso, eu lembro uma das discussões que a gente fez um pouco ao final do segundo encontro. De quando a gente fala em educação, a gente está pensando num aspecto mais amplo, não pensando apenas educação básica, educação escolar. Então, pensando a educação e como ela está presente na sociedade, e também que essa educação diz de como a gente se educa, né? Então, nós, como organização, como pessoas, e como nós educamos as outras pessoas, né? Sobre o debate da equidade na primeira infância. Eu acho que quando a gente está pensando na educação aqui nesse grupo, é uma coisa que, na verdade, o próprio grupo foi mostrando isso a partir das práticas e das próprias falas, que acho que há um grande interesse de pensar a educação que a gente produz, que a gente organiza, que a gente engaja a partir das nossas ações, e aquela também que a gente precisa aprender, né, sobre equidade na primeira infância. Então, a gente pode olhar a educação, então, por vários caminhos, né? Aquela que a gente transmite quando a gente produz os nossos materiais, as nossas ações, e qual é a educação também que está nos formando para a construção desse olhar para a equidade na primeira infância. Eu queria que a gente começasse primeiro assentando as bases nesses dois pilares, assim, né? Da gente pensar a educação, não apenas a educação que está sendo feita dentro da escola, não é só a educação formal, a gente está pensando num aspecto mais amplo, e a gente está pensando para dentro e para fora. O que a gente quer pensar aqui é como é que a gente organiza essa educação que pensa equidade na primeira infância a partir desses lugares, daquilo que a gente produz e de como a gente se educa também. Foi assim, na verdade, eu quero também que vocês comentem sobre isso, que eu traduzi um pouco das discussões que a gente teve no primeiro e no segundo encontro. Em alguma medida, esses dois caminhos apareceram nas falas de vocês, né? A gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente produz, mas a gente precisa também ter cuidado como a gente também está formando esse nosso olhar para a equidade na primeira infância. As duas coisas são muito importantes e talvez aí voltem quando a gente for pensar no que não é mais aceitável, por exemplo, né? O que é inaceitável quando a gente pensa educação e a busca por equidade na primeira infância. Então, guardem aí essa primeira provocação. E outra coisa, e aí eu vou trazer as reflexões que eu um pouco traduzi dos nossos dois encontros. Vocês podem comentá-las, e se eu sentir que em alguma medida a gente não falou de alguma coisa, ou eu fiquei com alguma dúvida, eu queria saber um pouco mais de vocês, se é isso mesmo, né, da sistematização que eu fiz dos dois encontros, foi o caminho que vocês também perceberam que a gente foi trilhando, legal. Que a ideia justamente aqui
é que a gente possa pensar que o material que vai ser produzido a partir dos nossos encontros, eles espelhem as nossas reflexões. Como bem Mariana disse, né, eu sou sistematizadora. Mais ou menos quem já trabalhou com alfabetização, né, de crianças, tem aquela professora escriba, né, a criança fala e a professora vai escrevendo um pouco do ditado. Então, a ideia é essa mesmo, assim, de sistematizar ou mesmo traduzir um pouco, né, o que vocês falaram para esse debate de hoje. Então, é muito importante para mim saber se é isso mesmo, vocês também perceberam essas coisas nas falas, e se teve coisas que essas questões que eu vou trazer aqui deixaram escapar, a gente também recupera aqui um pouquinho, não, mas eu acho que também é importante isso, e isso a gente falou em algum momento, porque eu percebi que, em certa medida, nem sempre a gente tocou, vocês podem dizer assim, a gente não falou desse jeito, né, que a questão traz. Porque esse foi o exercício um pouco da sistematização, de olhar para as práticas, de olhar para as conversas que a gente teve e fazer um apanhado de reflexão para trazer de volta para vocês e vocês dizerem, não, foi isso mesmo, a gente essas foram as provocações que vieram, essas foram as conversas que surgiram, e vamos lá, tá bom? Então, eu vou ler as questões, e aí eu acho que a gente pode fazer assim, eu leio todas, e depois eu volto com a primeira, a gente conversa um pouquinho, não sei se vocês acham assim bacana, a Mariana também me ajuda. A gente volta um pouquinho, conversa sobre a primeira, e aí vai linkando. Você vai deixar aí? Então massa, muito legal. A Eu gente mudei sem conversa... querer, mas pode continuar. Não, eu acho ótimo que fique assim, porque a gente pode fazer a conversa já fazendo links entre todas as questões, porque elas conversam em muitas medidas. Acho que assim ficaria legal para as pessoas poderem ter uma guia para o que a gente vai conversar, tá bom? Então, eu vou ler as questões. Miguel, Oi. acho que como... Espera aí, Eita, tá. abre o seu. Miga, acho que as questões, como elas estavam aqui, eu mesma, por exemplo, a gente já foi fazendo a leitura, né? Então, não sei se talvez, acho que a gente ganha, inclusive, tempo para as discussões, se a gente já começar a discutir cada uma delas. Tá bom. Como a gente está em poucas pessoas, acho que a gente pode ganhar um pouquinho de tempo, isso é uma sugestão. Obrigada, Elisa. Tudo bem, não tem problema. Se todo mundo também achar uma boa ideia. Eu estava em outra página, Elisa, agora que eu vi que estava aqui. Ah, Eu estava na minha colinha, estava na minha pesca. é que como eu já estava, à medida que você foi falando, a Foi gente já foi lendo, até né? lendo, né? A gente nunca deixa de ser estudante, né, gente? Todo mundo faz isso. Ótimo, eu acho muito bom. Então, já podem levantar a mão aí e a gente começa a conversar. Vai começar? Pode começar. Acho que a gente pode começar aqui, estamos eu e Elisa aqui na Fundação Maria Cecília. Eu acho que essa primeira pergunta, amiga, sobre comunicação apareceu, né, no nosso primeiro encontro, quando a gente falou sobre os prêmios, né, aqui do NCPI, a experiência do Instituto AMA também, né, com os grupos de pesquisa. Então, acho que a gente vem nesse esforço, né, de amadurecer também a área de comunicação de cada uma das instituições para que a gente entenda melhor quais são os formatos ou o conteúdo que endereça os desafios do nosso público-alvo. E aqui, eu acho que a gente tem instituições com diferentes públicos, né? O NCPI, ele trabalha voltado aos gestores. Então, aqui a gente está falando, não sei, de um secretário, de executivo federal, ou se não, a gente também trabalha com algum conteúdo voltado, né, para os profissionais da ponta. E a gente também tem outras iniciativas aqui do nosso grupo que tem como público-alvo, muitas vezes, o próprio pesquisador, né? Porque é muito importante investir em pesquisa. Então, eu acho que aqui nesses encontros da comunidade, a gente viu
experiências que eu diria muito exitosas mesmo, de apoio e financiamento a grupos de pesquisa, especialmente do Norte e Nordeste, que atuem com a questão das relações étnico-raciais, né, que eu acho que conversa muito com a nossa experiência no prêmio. Né? Acho que como vocês mesmos trouxeram, a gente teve a maioria das inscrições focadas aqui no Sudeste, focada em pesquisador branco. Por quê? Né? Porque a gente ainda não tem muitos negros doutores aqui no nosso país, eu acho que conversa, né, com as nossas raízes culturais e históricas, então eu acho que também sinaliza para a gente que a gente precisa investir, né? A gente precisa investir em novos pesquisadores, jovens, muitas vezes negros, ou em lideranças negras, para que a gente tenha no futuro, né, um maior protagonismo dessas pessoas, tanto nas nossas iniciativas de pesquisa, quanto nas nossas iniciativas de implementação de programas ou de qualificação de políticas públicas, né? Eu acho que eu diria que essa parte de comunicação a gente ainda precisa avançar bastante, né, em conteúdo, em formato e para responder ao nosso público-alvo. Acho que é isso que eu queria trazer. Elisa, quer comentar? Quero. Gostei bastante da sua fala, Priscila, e me fez até refletir agora sobre o próprio quadro que a gente tem nas universidades, como o ECT, ele é inserido dentro da universidade. Já vou até puxar um pouco para a segunda questão. Às vezes é muito difícil a gente ter a inserção também na própria equipe, né? Com uma maior diversidade. Mas, algo de forma muito interessante, como a gente está formando, né, profissionais que estão ali nos municípios, a gente tem uma diversidade dos profissionais que estão aplicando o ECT. Então, acho que isso é algo interessante. Aqui eu fico um pouco com dúvida nessa própria pergunta, Miriam, se seria para que a equidade seja um tema central ou para que ela seja abordada nas diferentes pesquisas, ou que ela seja considerada, ou que ela seja englobada. Porque muitas vezes, por exemplo, a equidade não é o tema central, por exemplo, do ECT, mas a gente precisa levar isso em consideração, que eu acho que é um pouco daquilo que a professora Beatriz vem trazendo em todos os encontros, de que vão ter pesquisas que, sim, o foco é na equidade, mas vão ter pesquisas, como a nossa, que o foco é na prevenção de violência, mas que você precisa, sim, considerar a equidade. Então, eu acho que tem essas duas frentes, porque senão foi até um pouco que eu conversei com a Mariana outro dia, de que quando a gente começou, a gente tinha a impressão, nossa, será que a gente vai criar algo novo? Quando não, na verdade, seria o nosso olhar para a pesquisa, como que a gente poderia incorporar dentro da nossa temática central a equidade. Então, para mim, dessa primeira pergunta, ela fica essa reflexão de que eu acho que não é o tema central por conta dessas duas frentes, mas eu acho que a equidade ela precisa estar, de alguma certa forma, presente nas pesquisas e nos temas. E ali também no título, quando a gente fala primeiras infâncias e educação, quando a gente fala de primeira infância, eu acho que a gente também vai um pouco além só da educação, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com o ECT, na proteção social e de forma intersetorial. Então, da primeira infância como algo global e intersetorial. Até hoje de manhã eu estava no comitê intersetorial da primeira infância, e eu fico com o receio de que se a gente colocar só a educação, ou se a gente chamar a atenção para a educação, acho que a gente acaba não envolvendo as outras áreas, que também são muito importantes para a primeira infância. Bacana, Elisa. Acho que só um comentário sobre isso que você trouxe agora. Sem dúvida, a ideia não é falar exclusivamente da educação e excluir todos os outros temas que naturalmente são transversais. Acho que aqui, na verdade, a questão é que,
para esse grupo de prática, a gente trouxe um olhar que valoriza a educação, mas a gente tem outros dois que estão discutindo outros temas, e, naturalmente, tudo que for discutido pode ser pensado de forma mais ampla, mas a educação está aqui colocada como um dos temas desse grupo, para a gente refletir sobre ele, valorizando ele, e não falando de todos os outros, porque, enfim, existem todos os outros temas das primeiras infâncias que poderiam estar relacionados. Só um comentário aqui, mas não queria interromper a plenária, abrir para mais falas de vocês. Obrigada, Mariana, por essa informação. Eu entendi perfeitamente. A única coisa que eu acho é que na nossa construção, a gente acabou ampliando, Sim. né? Eu acho que a educação é um tema central e, por exemplo, o próprio ACT, ele é uma forma, né, da gente trazer conteúdos e algum tipo de educação, que a gente traz algo novo também para as famílias, né? Mas eu acho que quando a gente fala de educação, a gente também acaba fala de primeira infância, não tem como não falar das outras áreas. Claro. Então, para esse documento, como que a gente pode também garantir essa questão mais intersetorial da primeira infância? Alguém mais quer comentar? Eu queria, para continuar, né? Sabe que o que a professora Beatriz falou no último encontro, né? Com relação a esse olhar que algumas pesquisas, que nem me fez fazer essa pergunta, me fez ficar com essa pergunta na cabeça, né? Toda pesquisa com seres humanos, né? Pensando no campo da pesquisa, ela tem de obrigatoriamente pensar a partir do olhar da equidade, ou a equidade pode ser um tema secundário? Essa é uma discussão que ficou ali pairando e você traz de novo. E eu não sei se eu tenho uma resposta completa, inclusive o texto que ela indicou está aqui já na lista para leitura. Eu fico pensando que, por exemplo, quando você diz assim, o ACT é um programa que tem uma preocupação com violência, né? Mais especificamente. Quando eu penso isso, a partir da educação das relações étnico-raciais, eu não tenho como prescindir violência de pensar no debate sobre raça, por exemplo, e gênero. Então, nesse sentido que eu acho que essas discussões, elas têm uma importância. Eu não sei se a palavra central seja a melhor mesmo ali. Talvez até a nossa própria jeito de comunicar, né? O português não ajude, porque fica parecendo que nas pesquisas a gente tem a eleição de um tema central e todas as outras coisas são meio que apêndices ali. E talvez a ideia seja a gente ampliar um pouco essa visão dessa própria produção do conhecimento. Então, se a gente pudesse pensar que a gente tem alguns temas centrais, né, em todas as pesquisas, então, se a gente for falar de violência doméstica no Brasil, a gente tem que pensar raça, tem que pensar, se a gente está pensando em educar para uma não violência doméstica, a gente não pode prescindir do debate sobre raça, gênero, origem, classe. Então, esses temas não seriam secundários, eles estão na centralidade da própria formulação do problema. É por isso que é tão incrível discutir isso e abrir essa conversa aqui, né? Porque acho que pode validar também essa discussão, que às vezes a gente fica um tanto quanto insegura, né? Não é o meu tema central, mas é tão importante quanto, porque sem esse debate sobre equidade, eu não conseguiria chegar, né, num lugar que conversasse com os contextos, com as pessoas que estão lá fazendo parte, constituindo aquele grupo de pessoas, de trabalho, né? Se a gente pode, assim, trazer. Mais alguém? E aí a gente, se ninguém mais quiser comentar... Eu quero.
Mig, então só dizer assim, que eu acho que o que você está dizendo é duas coisas que eu quero comentar. Primeiro, eu acho que o que você está dizendo tem a ver com a questão do problema e do contexto, como você mesma disse, né? Então a gente parte de um diagnóstico, né? E quando você fala, quando a gente discute violência doméstica, a gente parte de um diagnóstico, de dados, né? Quem são as pessoas que sofrem mais violência doméstica, né? Para daí a gente tentar solucionar aquele problema. E eu vejo isso da mesma forma com relação, por exemplo, às desigualdades educacionais, né? Se a gente pegar, por exemplo, os dados da pandemia, né? Quem ficou fora da escola? Quem que não teve acesso a computador, à internet, né? Quem que são essas pessoas? Né? Esse é o problema. E aí a gente vai perseguir, né? As nossas ações vão percorrer um caminho para tentar resolver esses problemas. E daí eu concordo que o recorte de quando a gente fala de desigualdade, de violência, né? A gente não pode deixar de levar em consideração o recorte de raça, gênero, a intersecção entre raça, gênero e classe. Então, isso era uma coisa que eu queria comentar. A outra coisa que eu queria comentar com relação ao ponto 1 é que essa comunicação, aí como sugestão, né, ela precisa ser central para as pesquisas, né, mas acho que para os projetos em geral, né, a gente tem discutido muito a questão da comunicação, por exemplo, na ação educativa, quando a gente trabalha diretamente com as comunidades escolares, mesmo no âmbito da incidência política, né? Quando a gente quer engajar, por exemplo, comunidades escolares na incidência política. E aí a gente tem discutido essa coisa da comunicação, das nossas ações, ou de experiências, ou mesmo tentar conversar em uma linguagem que seja acessível, no sentido de tentar traduzir, né, que o indique também é um pouco isso, né? Durante a construção do material, a gente teve um esforço muito grande de tentar traduzir o que a gente entende por qualidade. E daí, quando eu falo a gente, eu estou falando de um campo, né? Então, tudo isso a gente tem discutido para ampliar um pouco essa roda e fortalecer as nossas redes. Então, acho que essa questão da comunicação, ela é importante para as pesquisas, mas é importante, vai para além, é importante para os projetos, é importante para a criação de redes, ela é importante para tudo, né? É bem central a comunicação. Quero também fazer uns comentários, estava ficando por último de propósito, né? Como eu não vim nos outros dois encontros, o Márcio que veio. Quero agradecer, aliás, a retomada dos conteúdos. Ele tinha me feito né? A gente se encontrou para ele poder me passar os conteúdos, mas é muito bom ouvir de novo com mais elementos. Então, eu penso que é bem importante a gente poder popularizar. Assim, eu penso que o papel da comunicação, das nossas pesquisas ou projetos, né, como a Cláudia trouxe agora, é popularizar o assunto. Eu acho que esse é o ponto que a gente ainda não chegou. A gente precisa disseminar muito, assim, não é só comunicar na bolha. Acho que esse é o desafio. Como é que a gente torna popular, acessível, de boca em boca. Acho que, inclusive, essa é uma coisa que a gente ainda não conseguiu, não só em relação à primeira infância, em relação a algumas pautas progressistas, em relação à discussão racial. Então, para mim, esse é um ponto. E o outro, quando a gente usa no AMA, por mais que a gente nem tenha consenso internamente sobre esse termo, disputa de narrativa, mas, de novo, não é só comunicar, é mudar a forma que é falado da primeira infância. Porque senão eu vou continuar vendo as pessoas divulgando as suas teorias, as suas políticas públicas, com uma concepção de infância que não tá suficiente, não está boa. Então, como é que a gente faz uma comunicação que mude a mentalidade? E para isso ela precisa tanto ser popular quanto ser adotada. Então, eu já estou pensando, não é só como comunicar, é como fazer isso ser assimilado, adotado pelas pessoas, em larga escala. A outra coisa, eu acho que a educação, não sei se é o melhor termo, se não é, para mim,
acho que tem a ver com o que você colocou, Mig, educação no sentido de reeducar, de mudar, de novo tem a ver com isso, é mudar a forma que a gente pensa, então é uma educação. A militância, por exemplo, eu trabalho numa ONG que tem a ver com psicologia e relações raciais, o que a gente mais faz é educar novas formas de relação, educar para que as pessoas entendam o que é o racismo, para além desse conhecimento superficial, é ressignificar elementos que têm a ver com a identidade. Então, é uma formação, é uma educação, a gente pode usar outros termos, mas eu acho que é mesmo o objetivo desse grupo aqui, me parece, é a gente fazer uma reeducação no Brasil sobre como se vê a primeira infância, para que ela seja adotada num lugar de centralidade, num lugar de maior importância, e a mesma coisa com a equidade, que é outro tema que a gente está falando aqui. Para mim, não só não tem como tratar de temas... Eu não sei ainda qual é o tema que dá para não centralizar a equidade, porque seja violência, né, certamente, vários outros, porque, na verdade, quando a gente fala de centralizar ou transversalizar, se preferirem, né, transversalizar também é bastante utilizado, ou desagregar dados, tem várias formas de dizer isso. A questão é, num país em que a maioria é negra, a gente não considera raça, num país de maioria de mulheres, a gente não considera gênero, e não é só porque é a maioria, mas porque a gente tem o sexismo, o racismo, como violências estruturais, estruturantes. Então, não dá para não considerar na centralidade. O que a gente... E aí, eu sempre vem essa discussão, mas a gente vai colocar esse tema central quando o assunto é outro. Na verdade, colocar esse tema como central é compensar o quanto outros temas foram centrais. A gente já tem pessoas brancas no centro há séculos. Então, precisa ser colocado pessoas negras. Na psicologia, a gente tem todas as teorias, todas feitas, os grandes troncos teóricos da psicologia têm como mentores homens, não tem uma vertente da psicologia que tem uma mulher como cabeça. Então, centralizar a mulher não é só para quando a gente fala de mulher, é para compensar o quanto os referenciais sempre foram masculinos. Precisa centralizar para compensar a centralização anterior. É que se a gente acha que era universal, a gente acha que está centralizando. Se a gente entende que já era centralizado em algumas figuras, aí a gente centraliza em outras para compensar. Equidade é isso. Equidade não é dar destaque ou favorecimento para um grupo. Equidade é compensar a centralidade e favorecimento histórico para alguns grupos. Porque também se a gente... Porque senão a gente fala, mas no posto de saúde a gente vai colocar ações prioritárias para determinadas figuras? Vai. Para compensar o quanto outras figuras foram privilegiadas. Então, acho que é importante essa forma de ver, até para a gente poder explicar, né? Porque senão realmente sempre vem essa questão, mas a gente vai centralizar essa figura, sendo que não é o caso nesse tema? Não tem tema que não demande centralidade de gênero, raça e classe, pelo menos, né? Eu ainda colocaria habilidades ou deficiências, geração, origem ou nacionalidade, território, mas pelo menos gênero, raça e classe, se não está centralizado, certamente a gente está privilegiando pessoas brancas, ricas e homens, né? Fora as questões cis, né, heteronormatividade, patriarcado e por aí vai. Então, isso que eu queria dizer, assim, eu acho que a gente precisa assumir esse discurso com essa postura, porque não, acho que menos que isso, ou sem essa noção histórica, a gente não vai de verdade fazer mudança, sabe? Eu estou querendo realmente fazer mudanças. Então, deixa eu ver, acho que eu coloquei tudo. Ah, desculpa, uma última coisa. Talvez tenha a ver com o segundo ponto. Eu acabei de fazer aqui, né, inclusive organizado pelo NCPI, né, entre outras instituições, pela Pórticos, o curso da primeira infância aqui na Harvard. E aí uma coisa que eu percebi, sendo psicóloga, é um foco muito grande, e me chama atenção, porque eu tenho uma formação no Brasil e eu sei como é a formação nos Estados Unidos, um foco muito grande, sempre que a gente fala de primeira infância, das questões psicológicas e biológicas. Eu acho que isso é outra coisa que a gente precisa defender assim, nas nossas reeducações, que essa noção também passe pelas pelo contexto sócio-histórico.
Porque senão a gente vai falando sobre primeira infância, como na primeira infância é muito importante tudo que acontece, o desenvolvimento neuronal, o desenvolvimento dos vínculos com a família, mas a gente deixa de falar justamente dessas outras questões que já acontecem na primeira infância e que são bastante determinantes da saúde, né, todas as outras questões. Então, queria colocar também isso. Não precisa ser algo presente o tempo todo, mas em algum momento a gente dizer da importância de uma concepção de primeira infância que seja para além da psicobiológica. Obrigada, Clélia. Priscila está com a mão levantada? Gente, eu amei o que a Clélia falou, obrigada mesmo. Uma aula aqui, trouxe verdades, Clélia. Clélia, você estava falando e eu estava pensando até, por exemplo, em como funciona a estratégia aqui da Fundação Maria Cecília ou do Núcleo Ciência pela Infância. E como é que a gente traz essas questões raciais para essa posição de centralidade ou de transversalidade, eu não sei qual termo usar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu queria realmente, a ajuda. Sei lá, uma das nossas estratégias é educação infantil. Então, a gente trabalha, né, em incidência política, por exemplo, para ampliar o acesso a uma educação infantil de qualidade. Ponto. Não tem questões de raça, não tem questões de gênero, em nenhum, por exemplo, dos nossos valores, da nossa missão, ou de como a gente comunica isso para a sociedade. E aí, assim, para mim é isso, é aquela dúvida de quem entende o propósito, mas como é que eu poderia, por exemplo, sugerir para que a gente tivesse essas questões de equidade em uma posição de maior protagonismo, assim, na nossa estratégia? Fala da pesquisa também. Da pesquisa, né? Estava aqui conversando com a Elisa que faz, né? A pesquisa sobre violência, que é do programa ACT, e a gente pensou também em como trazer, às vezes, num relatório de pesquisa, essas questões também raciais ou de gênero para uma posição de maior protagonismo, porque às vezes na comunicação da pesquisa fala violência contra a criança, mas não tem um recorte. E aí, deixa eu só complementar, que eu acho que essa discussão é importante. Por exemplo, a pesquisa ela já está estruturada, então eu não tenho, né, uma variável que seja hoje, eu não tenho uma variável que eu vou pesquisar, por exemplo, o racismo, que essas mães que participam, que esses cuidadores, por exemplo, pensaram na infância. Então, não é uma variável de desfecho minha, não é essa questão. O que é possível fazer dentro dos dados que nós temos? Mas isso envolve, é por isso que essa é a minha questão do central. Eu posso, na minha introdução de um artigo científico, por exemplo, trazer essa questão, mas eu não posso mudar o conteúdo que eu abordo com as mães ou mudar os questionários que eu já aplico. E o meu objetivo de pesquisa. Então, como que a gente traz isso? Porque o que a gente tem lido na literatura, o que a gente tem visto de discussões internacionais é a gente sempre garantir que a gente tenha uma amostra que a gente discuta de quem que a gente está falando. Então, qual é a amostra que eu estou falando, né? Então, que é isso que a gente trouxe no Ceará. Então, a gente está buscando uma amostra representativa. Eu não lembro se você estava no nosso último encontro, Clélia. Que a gente trouxe tudo isso, e a gente discutiu, e teve todas essas discussões. Mas, então, e a gente trouxe também as recomendações, inclusive, da Associação de Psicologia Americana, que traz essa questão da diversidade enquanto tema central, e quais são essas recomendações. E as recomendações, né, e eles estão discutindo isso, estão discutindo várias questões do racismo, a gente tinha acabado de participar de um outro seminário do ET. Mas o que a gente tem hoje recomendado é que a gente garanta sempre que a gente fale. Então, se a gente tem uma pesquisa falando, a gente vai mostrar o nível socioeconômico das famílias e a gente também vai trazer as questões raciais. Estando isso posto, a gente contempla essas questões. Isso é independente do tema da pesquisa.
E aí, aí eu fiquei reflexiva na sua fala, mas a gente tem que trazer isso como central. E eu queria, só porque a gente teve essa discussão na semana passada. E aí, o que a Priscila trouxe também, da educação infantil, a gente não tem num tema central a questão racial, mas dentro da avaliação da qualidade da educação infantil, a gente avalia, por exemplo, no instrumento que é utilizado pela Fundação, avalia o quanto que a escola está trazendo essas questões raciais. Então, não é o tema central é a avaliação da qualidade, mas está sendo avaliado. Que aí eu acho que é um outro... Eu ouvi-las. Posso... Primeiro, quando estava conversando com a Elisa, pensando sobre a pergunta número 1, né? E justamente querendo também tirar essa ideia de centro e periferia, que não é sobre isso que a gente queria falar quando a gente falou da primeira pergunta, mas eu acho que Clélia traz a discussão para o lugar certo, assim, para o lugar onde a gente queria chegar, pelo menos do jeito que a gente queria chegar. Até fiquei pensando se, por exemplo, a pergunta fosse como podemos comunicar melhor nossas ações para que a equidade seja incorporada, eu adoro essa palavra, né? Incorporar, ganhar corpo, que aí vai além também dessa ideia de centralidade e periferia. Como é que a gente faz com que a equidade ela esteja colada não apenas ao conteúdo, mas ao formato das nossas ações e das nossas pesquisas. Eu acho que esse, me parece, que é o desafio maior aqui, né? E aí só quando a gente consegue responder essa pergunta melhor, né? Dessa cola, dessa incorporação do debate da equidade dentro das nossas pesquisas, é que a gente vai estar, de maneira mais inteira, produzindo conhecimento sem descartar o que é muito importante, o que é necessário, o que é indispensável para pensar as primeiras infâncias no Brasil. Eu vou e volto, eu acho que Clélia traz uma discussão que isso mesmo, pensar a equidade, é pensar o que não foi falado, o que é preciso ser dito. Ao mesmo tempo, a gente está falando também não de conteúdo, a gente está falando de formato, né? A gente está falando o que a gente não consegue muitas vezes comunicar ou alcançar? Porque a gente até consegue colocar o dado lá, perguntar raça, perguntar gênero, mas a gente não consegue, de maneira inteira, plena, incorporar a discussão sobre a equidade, ou enxergar nos formatos que a gente apresenta, tudo que a gente produz, a gente ainda não consegue olhar e ver equidade. E aí eu acho que está colado tanto a pergunta número 2, né, dessa coisa da formação dos quadros institucionais, como é que a gente repensa isso, e outras perguntas que também vão chegar aí. Mas estou aqui agora meio eufórica, assim. Acho que está muito rica, né? Está muito rica a discussão. Sim, e aí, Elisa, você também traz um ponto que é fundamental, que é assim, o que a gente faz com o que a gente tem já, né? O que a gente faz com o que a gente já produziu? O que a gente faz com o que não dá para mudar completamente? Então, qual é o limite? Qual é... como é que eu posso dizer? Como é que eu consigo, ainda que eu não consiga completamente, né? Já que a gente está iniciando e a gente não tem que ficar desanimada porque a gente não consegue todas as vezes fazer isso de modo pleno, como é que ainda assim eu percebo que o meu compromisso é com essa incorporação, é com essa inclusão? Porque é isso que também a gente não pode ficar aqui achando que amanhã a gente vai acordar e conseguir já fazer esse exercício pleno. Mas essa caminhada, né, ela tem que ser comemorada também, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Esse abrir de olhos, abrir os ouvidos, né, para escutar e dizer assim, isso faz diferença, faz todo sentido. Acho que isso já isso é parte da caminhada. Então, a sua pergunta também vem nisso, assim, o que eu faço com o que eu já fiz? Como é que eu olho para o que eu já fiz e consigo também extrair disso
esse lugar para a reeducação do olhar que Clélia traz, sabe? Do que eu não devo fazer de novo, do que eu, pelo que eu tenho que brigar agora para conseguir outras respostas. Acho que a gente está bem nessa conversa gostosa aqui do caos, que eu adoro. Quem vai falar? Eu quero A gente pode também. passar até para a segunda também. Fiquem à vontade, mas pode falar, Clélia. Não, é muito boa essa discussão, né? Estava pensando aqui na pergunta da Elisa e da Priscila, assim, vou falar várias coisas que fui pensando. Uma delas tem como incorporar raça, classe e gênero em qualquer momento. O ideal, o ato compromissado é incorporar desde o início. Então, se não tem na pesquisa até agora, a gente sempre pode mudar um protocolo de pesquisa. Mas, mesmo que já foi coletado, é possível. O Matheus, por exemplo, no AfroSebrap, eu não lembro se o AfroSebrap está aqui, tá? Tá, só que no Porque outro grupo. Ah, tá, é verdade. Então, a pesquisa do AfroSebrap está sendo destacar as diferenças raciais dos dados já produzidos. Eu não sei dizer exatamente como estão fazendo, mas tem como. Então, já dou uma luz aí para o que já está coletado. Eu vou pensar aqui agora como poderia ser feito. Por exemplo, eu estou pesquisando a quantidade de creches. Eu não perguntei a cor, mas eu tenho vários relatórios e tem um nome melhor para isso. Esses relatórios de políticas públicas, tipo o que o IPEA faz, entre outros. A gente tem vários relatórios que descrevem o território, inclusive racialmente. Então, eu posso comparar, eu sei qual é a cor daquele, eu não preciso perguntar, informes, obrigada, mas tem várias dessas instâncias públicas e também acadêmicas que produziram já um mapeamento demográfico do território ou da população. Então, se eu tenho o desenho dessa população e não tenho raça, mas eu comparo com uma descrição que inclui raça, eu já consigo discutir. Acho que outro ponto acho que não sei se foi a Elisa falou de protagonismo. Eu acho que é super importante a gente ter pessoas negras e mulheres e pessoas de grupos pauperizados ou periferizados nas diversas instâncias, porque a gente só está falando disso porque a gente está aqui junto. Tem que ter alguém que possa pensar sobre isso, que possa olhar os dados e ter insights, porque sabe do que está sendo falado ali, que é assim, qualquer dado que você pegar, se você violência contra a mulher, ela diminuiu nos últimos anos, sem recorte. Se você faz recorte racial, ela diminuiu para mulheres brancas e aumentou para mulheres negras. Então não tem como falar de violência sem fazer esse recorte. E se a gente fala de mulheres trans, com certeza vai ter diferença. Então é isso que eu estou dizendo. Se a gente não faz recorte, a gente discute generalizando sem considerar especificidades que têm muita diferença. Então, essa é uma outra possibilidade, né? Ter pessoas negras e mulheres, e, enfim, né? Ter esses grupos. Eu fico falando de pessoas negras porque é o meu campo de estudo, né? E gênero. Mas quanto mais diversificar, equidade é inclusive equidade nas contratações, né? Tudo isso faz diferença. Os referenciais também, porque muitas pesquisas elas até perguntam na hora de fazer a descrição demográfica. E a gente, por exemplo, não tem problema nenhum em perguntar quanto a pessoa ganha, qual se ela faz no posto de saúde, quantas vezes por mês ela faz sexo, mas a gente acha que não dá para perguntar a raça. Eu não sei qual é a dificuldade que muitas vezes aparece, pelo menos nos órgãos públicos com quem a gente trabalha, né? Estou falando aqui da experiência do AMA. Então, é importante perguntar a raça, sempre. Assim como a gente pergunta a classe socioeconômica. Perguntar gênero. Gênero não é uma coisa só, não é só homem e mulher. É identidade de gênero, expressão de gênero e orientação afetivo-sexual. E a gente precisa perguntar certo. Então, isso tudo tem que ser estudado, como perguntar também, até para casar bem com os relatórios todos que existem, que se a gente pergunta de outro jeito, não consegue fazer o pareamento. E a outra coisa é perguntar e não fazer nada com isso depois também não serve. Então, a gente vai poder fazer equidade quando a gente inclui referências que não são as usuais desse campo hegemônico. Então, dá para incluir referências negras para discutir os dados.
referências de mulheres para discutir os dados. Então, acho que quando a gente fala não só de conteúdo, mas de formato, tem a ver com isso, tem a ver com como a gente pergunta. Eu lembro também da época da faculdade que os testes psicológicos, eles, dependendo de quem eu pergunto, o repertório linguístico do teste privilegia que algumas crianças vão melhor que outras, porque o termo que eu estou usando é mais acessível para um grupo de crianças. Então, o formato da pesquisa, o formato da comunicação também precisa cuidar disso. Eu acho que era isso. Então, na discussão dos dados, nas referências, e interseccionar, além do intersetorial, a gente precisa assumir o interseccional, né? As fontes precisam ser diversas, a gente precisa... E acho que fazer isso sem medo, gente. Não tem como ser mais ou menos antirracista, antissexista. A gente vai ter mesmo que comprar isso, né? E aí vocês fazendo, imagina, Maria Cecília Souto Vidigal está contratando, está discutindo, a gente tem que pensar no quanto a gente é referência para outros grupos. Isso vai fazer uma multiplicação do efeito, né? Entre outros aí. Então, o que eu pensei até agora. Desculpa, prometo que é a última. E uma outra coisa é, compreendendo que a academia e as políticas públicas não sofisticaram a discussão, nem as práticas com transversalização de gênero, raça e classe, a gente tem que perguntar para quem fez isso. Quem fez isso foi o movimento social, foi as organizações da sociedade civil. Então, acho que isso também ajuda muito. Se a gente minimamente chama para discutir a pesquisa, faz sabe, banca que a gente faz no final do mestrado, doutorado? Se a gente faz uma espécie de banca, lá no projeto do AMA, com o apoio da Porticus, a gente está fazendo intervisão, né? A MIG está lá também. Então, a gente chama pessoas que vão olhar a nossa pesquisa e fazer considerações, sugestões. Então, em vários momentos dá para ter também figuras desses campos para ajudar a discutir os dados, né? Acho que algumas ideias. Obrigada, Clélia. Elisa? Acho que você trouxe pontos importantes, né? No ACT, por exemplo, a gente perguntou, então a gente sempre tem nas nossas pesquisas na USP, lá no APRES, a gente pergunta sobre a raça, mas a gente fica, inclusive, com alguns questionamentos de, por exemplo, nível socioeconômico. Não são em todos os nossos artigos, não são em todas as nossas pesquisas que a gente coloca como uma variável de análise a questão do nível socioeconômico. A gente sempre coloca na caracterização, assim como raça e cor da pele, na caracterização está incorporado. Mas, muitas vezes, ele entra também como uma pergunta de pesquisa. Aí eu entendo que sim, em algumas vai entrar como pergunta de pesquisa, em outras não, tá? Aí a gente estava aqui discutindo, inclusive eu e a Priscila, por exemplo, na parentalidade. Vamos supor que a gente coloque um dos dados, ele se as mães têm práticas parentais positivas e negativas. Se eu vou olhar para esses dados de forma desagregada, né, então, pode ser que eu encontre um resultado que, de repente, as mulheres indígenas estão batendo mais nas crianças do que as mulheres brancas. Eu fico com receio, inclusive, de ter um resultado como esse. Será que... Então, assim, porque eu acho que podem ter outras coisas que vão além disso, né? Não é que elas estão batendo... E como esse dado vai ser utilizado? Então, eu acho que, de repente, pode ser que essas mulheres foram cuidadas e educadas com mais violência e que elas estão repetindo o ciclo de violência. E que não é uma questão da raça, da cor da pele, é uma questão de outras variáveis que eu não estou incluindo. Então, esse é o nosso receio de sempre incluir essa questão como uma variável principal da pesquisa. Porque nem sempre a gente tem dados suficientes para fazer uma discussão em relacionados a isso. Agora mesmo, a gente teve um dado que a gente colocou ali, a cor da pele, que é o dado que a gente tinha para discutir. E aí veio um dado e que a gente falou, nossa, mas e agora? Né? O que fazer? Porque pode ser que esse resultado não é relacionado à cor da pele, é relacionado ao nível socioeconômico, é relacionado a tudo isso. Então, essa é uma questão. Para mim, quando a gente vai falar de mortalidade, a gente acabou de fazer uma pesquisa que vai sair, se tudo der certo ainda esse ano,
porque a gente fez o recorte racial em todas as pesquisas, são várias pesquisas e a gente conseguiu. A gente vai mostrar assim, dados que estão muito interessantes. Por exemplo, mortalidade na pandemia, né? Quando a questão da violência, a gente conseguiu mostrar. Mas nas pesquisas, eu acho que a gente encontra essa dificuldade. Então, por isso essa minha questão. Eu gostei muito que a Miriam, ela tinha falado dessa questão do protagonismo. Eu gostei quando ela trouxe essa questão de incorporar. Porque eu concordo com você, Clélia, que eu acho que existem diferentes formas para incorporar. Não necessariamente, não sei se é isso que eu estou entendendo, vai ser na pergunta de pesquisa, mas vai ser numa introdução, vai ser na discussão de como eu discuto esses dados, vai ser, às vezes, eu trazendo outros dados de outros estudos para mostrar, olha, uma hipótese é que isso seja relacionado a isso, tipo isso. Então, eu queria, acho que esse é um ponto para a gente trocar aqui. Bacana, Elisa. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, porque enquanto vocês falavam, eu estava aqui registrando o que vocês estavam dizendo sobre as perguntas. Então, aqui é nosso local de registro. Acho que só recapitular para a gente seguir ou nas mesmas ou para outras perguntas. Então, a primeira pergunta que a Mig trouxe sobre comunicar melhor as ações para que a equidade seja incorporada às pesquisas. Um comentário importante da Cláudia sobre não só as pesquisas, mas a todos os projetos, que a comunicação tem que ser pensada em termos de linguagem, em todos os âmbitos, e a Priscila trouxe também uma questão de amadurecer a comunicação para direcionar os conteúdos e os formatos para os públicos que você quer atingir. Que equidade não é dar destaque ou favorecimento para um grupo, mas compensar para que não se privilegie mais os mesmos grupos, uma falha da Clélia importante, e que gênero, raça e classe tem que estar centralizado em todas as discussões e isso refletir na comunicação também. Sobre a segunda pergunta que a Mig trouxe, sobre a formação dos quadros institucionais, apareceu uma necessidade do investimento na qualificação de pesquisadoras e acadêmicos negros e negras. Discutimos também sobre como as pesquisas podem levar em consideração os contextos locais e a promoção da equidade, não só nos conteúdos, mas nos formatos. E aí a preocupação que a Elisa traz sobre o que fazer com os dados que já existem, e como com isso incorporar ou dar centralidade para a questão étnico-racial. A MIG reforça que a equidade tem que estar incorporada não só no conteúdo, mas nos formatos, para que se possa pensar as primeiras infâncias, que o compromisso tem que ser com a incorporação, mesmo que seja a longo prazo, e Clélia reforça também que é possível trazer outros dados, combinar outros dados que já existem sobre territórios ou outras pesquisas, para que se inicie essa discussão. E aqui 4 questões novas que vocês trouxeram, que eu fui anotando. A primeira é uma trazida pela Elisa, que ao falar sobre educação, a gente necessariamente toca também em outros setores, então é importante tratar das primeiras infâncias considerando a interseccionalidade. Clélia traz que as nossas discussões sobre primeira infância são muito focadas em aspectos biológicos e psicológicos, mas que é preciso falar sobre as noções históricas de raça e de gênero também. A importância de se ter pessoas negras, mulheres, grupos pauperizados e todos os grupos representados nas instâncias. E a compreensão de que se a política pública e a academia não fez esse trabalho, ou não faz ainda esse trabalho de promover a equidade, que é preciso trazer esses grupos que já fizeram, como o movimento negro, por exemplo. Então, trazendo aqui só um pouco do resumo da discussão até agora, para a gente poder seguir, eventualmente discutir outras questões, ou seguir nas mesmas, como vocês preferirem. Microfone aberto aí de novo para vocês. Obrigada, Mariana. Eu gostaria que você voltasse. Eu acho até que essa coisa que você falou do compreendendo, a última que você leu, né? O último post-it rosa, ele até também está falando de comunicação, em alguma medida. Bacana. Que é um pouco também, Elisa, aprofunda ainda mais essa discussão quando ela traz assim, que a gente precisa ter muito cuidado, né, com os dados que a gente, o conhecimento que a gente está produzindo para que ele não reforce estereótipos ou desigualdades. E aí, Elisa, é isso, a gente está voltando no tema da comunicação. Como é que a gente consegue produzir conhecimento científico que não corrobore
com as desigualdades. A gente consegue, na linguagem científica que a gente tem, fazer isso, na linguagem que expande, né, que faz a divulgação, a gente consegue fazer isso? Volta também para uma coisa que Clélia disse. Como é que a gente está dizendo, como é que a gente está alcançando as pessoas? Porque esse não deve ser, não é o objetivo que a gente tem quando a gente amplia o acesso à produção científica que leva a equidade em consideração quando a gente pensa em primeira infância. Quando a gente pensa em educação científica, a gente está pensando em levar essa reflexão para além da produção de novos estereótipos, de falas que reforcem, né, modelos únicos, monolíticos ou dicotômicos. Esse eu acho que é o grande mesmo desafio, e que acho que a gente está entrando aqui naquela parte mais sofisticada da discussão sobre comunicação. Tá, tudo bom. O exemplo que você deu, né? Se eu, lá na pesquisa, percebo que as mulheres de determinado grupo indígena, elas batem mais nas crianças, mas eu não consigo, ao produzir esse dado, dizer que isso tem uma relação muito grande com outros processos de exclusão e desigualdade, eu não estou incorporando a equidade, eu não estou comunicando bem, eu não estou popularizando esse assunto do jeito que alcance da forma como a gente está pensando aqui nessa comunidade. Eu acho que, assim, a Mariana foi ótima, né? Porque eu estava eufórica, ela falou, mas eu consegui voltar no mesmo ritmo. Acho que a gente chegou no ponto. Como fazer isso e não produzir mais estereótipos sobre esses grupos, né? Não torná-los ainda mais periféricos ou acessórios, ou outrizados, né? Aquele grupo lá faz assim. Como é que a gente consegue comunicar com a linguagem que a gente tem isso? E passa por reeducação, tanto das nossas próprias formas de fazer pesquisa e fazer educação. E é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Mas eu queria que a gente passasse para... Acho que a gente falou um pouquinho da 2, mas eu ainda queria ouvir um pouco. A gente tem quase nada, minutos. A gente podia tentar ir para a segunda, para a terceira, não sei como vocês querem fazer, como Mariana falou. Como vocês preferirem. Eu acho que a reação tem que vir a partir do que são temas relevantes. Então, se são temas aparecem como relevantes, a formação dos quadros institucionais, a valorização das pessoas envolvidas no processo educacional, a gente pode fazer mais uma rodada de reflexões antes de passar para a próxima etapa. Queria falar que essa terceira pergunta, né, em que medida a valorização de todas as pessoas envolvidas no processo educacional pode colaborar com a promoção da equidade na primeira infância, teve muito a ver a partir das falas que vocês trouxeram em relação às práticas que têm prêmios como encabeçando as ações, né? Porque no final das contas, não é no final das contas, só péssima essa expressão, mas acho que o prêmio está muito ligado a essa ideia de promover o reconhecimento e valorizar o conhecimento, a produção científica, a prática pedagógica de determinadas pessoas, grupos, instituições, gestão. Então, eu fiquei pensando, em que medida essa valorização ela colabora na promoção da equidade na primeira infância? Eu queria também ouvir se é isso mesmo, se é isso que vocês sentem que é necessário para a gente também alcançar mais pessoas, aprender mais, comunicar melhor. Não sei se eu consegui fazer a leitura. Priscila, não sei se você está falando conosco, mas está no mudo. Ai, desculpa. Imagina. Era só porque eu estava vendo sua voz mexendo, sei que você e Elisa estão na mesma sala, não sabia se né? eu aí. É uma loucura. Então, com 3 computadores, a gente está meio
esquizofrênica hoje. Mas eu estava pensando aqui na pergunta da mídia, né? Como é que essas premiações, então, valorizam? Eu acho que tanto as estratégias de premiação, quanto a estratégia, né, até da própria Porticos, de busca ativa de grupos de pesquisa, que priorize, então, pesquisadores negros ou pesquisadores de determinadas temáticas, eu acho que ajudam, né, a reconhecer esses pesquisadores ou essas pessoas, né, que estão trabalhando em temáticas que são do nosso interesse, então, que abordam desigualdades ou que abordam a questão de infâncias plurais, né, porque são infâncias negligenciadas, quando a gente pensa em infância ribeirinha, quilombola, né, indígena, enquanto a gente não tem olhado para isso, tanto na pesquisa, que eu acho que é algo que foi discutido aqui, né, anteriormente, como é que eu trago isso, né, sem perpetuar as desigualdades, sem fazer uma inferência equivocada com os meus resultados de pesquisa. E eu acho que é um desafio, gente, que ainda bem que a gente está discutindo aqui, porque que ele traz luz a uma questão que eu acho que é muito antiga, tanto na academia quanto nas organizações, né? Essa questão de olhar para as desigualdades estruturais da nossa sociedade, esse olhar para a equidade racial, que a gente tem fingido não ver, né? Esse tempo todo. Né? Quando eu falo para a Elisa, poxa, Elisa, mas aí você não vai publicar, né, o dado, então, que algum grupo é mais violento, mas aí se você não publica, você também não dá oportunidade de que alguma ação seja feita. E aquelas pessoas continuam invisíveis. Então, eu acho que essa é uma inquietação que eu ainda tenho aqui do nosso encontro de hoje, né? O como fazer, então? Né? Só fingir que o dado não existe não resolve o problema, perpetua o problema. Então, o que fazer? Né? Eu acho que Clélia trouxe também apontamentos, né? Você procurar essa coisa, montar uma banca, né? Com quem já fez, com quem entende, quem tem os referenciais teóricos. Eu achei fantástica essa sugestão. Acho que é um movimento que a academia não faz, né, Clélia? Tradicionalmente, as pesquisas ficam naqueles grupos de pesquisa de sempre, que são de maioria branca, né? Muito elitista também. Quando a gente pensa até nos cursos, né, curso de medicina, às vezes os cursos de psicologia também, os cursos da área de economia também. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que é um chamado, assim, para a gente acordar e para a gente trazer com mais, acho que, assertividade a questão da equidade nas nossas iniciativas. Gente, eu queria comentar só um pouco o que a gente também está pensando nos nossos processos. Por exemplo, quando eu fiz a apresentação no encontro passado, eu falei do desafio que agora a gente tem nessa proposta dos INDICs de incluir de forma mais efetiva a 11.645 nos nossos materiais, né? E aí a gente tem conversado muito sobre abrir os processos de escuta, né, dessas comunidades, nos locais, também mapear os movimentos, né, reconhecer o protagonismo desses movimentos, tanto o movimento negro como o movimento indígena, né, na produção, reconhecer o protagonismo desses movimentos na produção de conhecimento, no enfrentamento das desigualdades, né, onde a gente for atuar, tentar mapear esses grupos e abrir os processos de escuta, né, desses movimentos, dessas pessoas. Eu acho que esses processos de escuta, eles podem contribuir muito para a gente não entrar nisso que a Mig estava falando, né, de acabar reforçando estereótipos, reforçando violências, né? Então, a gente fazer, no caso de produção de conhecimento, pesquisa, articular um campo, né? As organizações que atuam nessa agenda, os movimentos, articular um campo para poder fazer uma discussão e construir
uma proposta conjunta, coletiva, que traga os acúmulos e os diferentes acúmulos, né, de quem já está aí na luta, aí nesse enfrentamento das desigualdades já há muito tempo. Então, eu indicaria que a gente se preocupe com isso, né, antes de chegar propondo, falando como tem que ser, né? Tem essa preocupação da escuta e do reconhecimento dos acúmulos dos movimentos sociais, né? Muito Eu estava bacana. pensando, Clélia? eu estava pensando nessa outra pergunta, nessa próxima, valorização das pessoas envolvidas, né? Na educação, no cuidado. Eu acho que, para além do prêmio, que eu acho bem importante, estava pensando justamente quando a gente pensa sobre as infâncias, né, usando no plural, quem diz como é a infância, o que é violência, o que é saúde, o que é uma família estruturada, essas pessoas que estão em contato com as crianças, elas geralmente não participam dessas formulações, né? E, por exemplo, uma pesquisa sobre primeira infância, geralmente a gente vai perguntar para professoras, já é ótimo, né? Perguntar para professoras de primeira infância. Mas, geralmente, a gente não pergunta para a pessoa da segurança, para a pessoa da limpeza, ou a gente não reeduca essas pessoas, elas também vão estar com as crianças, né? Então, estou pensando todo esse contexto. As babás não dizem o que é uma criança normal, quem diz é um pediatra, né, são outras pessoas na nossa sociedade que formulam o que é saúde. E aí estava pensando, falei para vocês, né, que o teste psicológico tem perguntas que já comprometem a resposta de quem não é daquele grupo. Tem termos, eu lembro que tinha o VISC, por exemplo, um teste de inteligência que mudou quando eu estava na faculdade, quando eu saí da faculdade. Antes ele tinha uma pergunta que saiu, que era quem foi Gengis Khan. Para mim, que sou de 75, você perguntar quem foi Gengis Khan, é uma banda que cantava Comer, Comer. O Luiz lembrou. Então, o que vai responder essa criança? É muito sério isso, assim, é muito tendencioso. Os nossos instrumentos de mensuração são muito tendenciosos. Eu estou ainda pensando no que a Elisa falou, da mãe indígena. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que divulgar o dado, seja ele qual for. Fazer recorte racial não significa que a gente vai divulgar o que favorece essas pessoas, a gente vai divulgar tudo. Mas aí eu estou pensando também, se eu perguntar para uma mãe indígena o que é violência, talvez ela me diga que é dar alimentos processados para uma criança, ela nunca faria isso. Percebe? Então, assim, é muito mais complexo o negócio, né? O que é talvez um pré-teste com as perguntas em diferentes comunidades nos ajudem a adaptar as perguntas, ou talvez qualificar a discussão dos dados a partir disso, não só, como você até disse, né? Talvez vem da educação que ela recebeu. Eu acho que vem da educação que ela recebeu, mas também do contexto sócio-histórico, porque também se a gente fala da educação, ainda fica nela e no grupo próximo. É um grupo racial e étnico que recebe violência historicamente e que está sendo extinto, não é nem só violentado, é extinto. Então, será que essa violência é dela ou será que essa violência que ela reproduziu é de quem? Acho que é esse tipo de qualificação e sofisticação dos dados, da discussão deles, que a gente vai precisar alcançar. Outra coisa, toda vez que a gente fala em recorte racial, a gente pensa pessoas negras. E as pessoas brancas? A gente também precisa pensar sobre pessoas brancas quando a gente faz recorte. Primeiro, porque o racismo adoece todo mundo, inclusive pessoas brancas. Segundo, porque eu preciso pensar sobre como o racismo prejudica crianças negras e como privilegia crianças brancas. Senão também a gente, né, usa o recorte para pensar de forma parcial. Também eu acho bem importante que esses grupos subalternizados deixem de ser, acho que é legal essa preocupação de vocês no prêmio, porque a gente, historicamente, a gente, mulheres, etc., a gente é objeto de pesquisa, a gente não é sujeito de pesquisa. Assim como as crianças, aprendi com a MIG, que a gente geralmente faz pesquisa sobre criança, não com criança.
como é que a gente faz pesquisa sobre primeira infância ouvindo a voz das crianças, né? Então, acho que são esses elementos todos. E aí, onde incluir, se a pergunta não traz, de novo eu vou dizer, para mim, o recorte racial na descrição da população, na metodologia, na discussão dos dados, nas referências teóricas, tem que entrar em qualquer pesquisa. Isso é compensar o privilégio e a centralidade que a gente deu, por exemplo, se é pesquisa de psicologia, certamente a gente, desde 62, quando a psicologia foi criada, a gente privilegia homens. Então, se eu quiser fazer um livro, uma pesquisa, em que eu só cito mulheres, independente do tema, isso é compensar. Isso não é privilegiar, não é colocar na centralidade, é disso que a gente está falando, equidade, é compensar a centralidade que outros grupos receberam. E por último, lá no curso lá em Harvard, surgiu uma discussão e me incomodou bastante, né? Eu fui inclusive uma das pessoas que levantou isso. Toda vez que era falado sobre habilidade ou inteligência, se falava de habilidade linguística, acadêmica e lógico-matemática. Com isso, a gente deixa de utilizar, inclusive, uma teoria que é justamente dos Estados Unidos, de inteligências múltiplas. A gente não pergunta sobre inteligência existencial, naturalista, corporal. Aí, de novo, se eu uso como referência uma base teórica que define inteligência como o que é lógico, matemático e linguístico, eu já estou enviesando os meus resultados. Então, por isso que a importância de incluir essas referências, esses grupos, desde as referências, desde a introdução, no desenho da metodologia, a pesquisa que não pergunta para esses grupos, ela vai ter um resultado diferente. Então, eu não quero me estender, mas assim, acho que em todos os momentos da pesquisa, em todos os referenciais, é o tempo todo, é fazer mesmo, é colocar foco mesmo, não é privilegiar. A gente confunde quando a gente acha que ação afirmativa é privilégio. Ação afirmativa é compensação de privilégio. Eu acho que tem que ser feito mesmo dessa forma. Bacana. Elisa? Obrigada, Pri. Não, acho que a discussão ela está bem proveitosa. Acho que a gente vai ampliando, né, a nossa visão e vai pensando em soluções e como a gente lida assim, né, com algumas questões. Acho que a própria questão da mulher, né, de ser mulher pesquisadora, é uma questão também ainda na pesquisa que ainda é algo muito novo, ou, né, brasileira, né? Então, ser brasileiro também muitas vezes, a gente está falando aí em questões, às vezes, a nível internacional. Então, isso também é algo que a gente precisa, de alguma certa forma, cada vez mais valorizar isso. Então, eu gosto disso, viu, Clélia, que você traz. Eu também já fiz o ELP e o curso de liderança executiva, e já, inclusive, fiz lá parte do meu doutorado lá com a professora Dana McCoy, que acho que você deve ter conhecido, enfim. E ela, inclusive, está começando a pesquisar outras áreas aí da inteligência, que eu já conversei com ela, porque eles também já refletiram um pouco sobre isso, né? Porque até pensando, às vezes, uma criança que vive numa comunidade, ela às vezes vai aprender a resolver alguns problemas ali de uma outra forma, e a criatividade, né, ou às vezes a resiliência, isso não está sendo medido, né? Então, e é por isso que às vezes eu tenho um receio, né, de fazer um recorte em uma pesquisa, porque, claro, a gente nunca, numa pesquisa, vai conseguir abordar todas as variáveis existentes. O ser humano é multideterminado. Quando eu falo de parentalidade, a parentalidade é multideterminada. Eu lembrei que tinha uma mãe que participava de um grupo, né, que eu fazia de parentalidade, ela trouxe que ela estava morando em uma comunidade em que era valorizado bater de varinha.
e que ela estava batendo de varinha no seu filho, era uma região do Mato Grosso, e ela estava batendo de varinha no seu filho, porque todos ali naquela comunidade batiam no seu filho, dessa maneira. Então, ela passou a fazer isso. Então, veja como, às vezes, essa escuta, e por isso que eu gosto bastante também hoje dos modelos mistos, né? Porque eles nos, de pesquisa, que tem a pesquisa qualitativa apoiando a quantitativa, porque muitas vezes, se eu analisasse só as práticas, essa mãe ia estar lá que ela batia no filho. Mas eu não ia saber que ela estava dentro desse contexto em que era isso. Então, na sua fala, né, quando você falou de contexto, eu me lembrei exatamente dessa situação, né? E acho que a gente tem que ter sempre esse olhar de saber que nas pesquisas a gente não vai conseguir abordar tudo, mas como que no momento da discussão ou na introdução eu me apoio em outras pesquisas que já avaliaram essas outras variáveis para ampliar essas discussões. Então, para mim, agora, nesse momento, pensando agora alto, pensando aqui junto das nossas reflexões, eu estou chegando assim nesse ponto aqui de... Vou encher o saco da Elisa, para ela olhar esses Obrigada, gente. Muito bacana. Eu vou propor uma última atividade rápida para a gente, porque a gente tem aí só mais 20 minutos desse último encontro, que é o seguinte, eu sei que a gente teve 3 encontros, mas que parece que a gente podia ter tido muito mais, porque as discussões vão se aquecendo ao longo dos encontros e com a apresentação das práticas. Mas a gente tem como produto dessa comunidade, desses grupos, recomendações das pessoas que atuam com primeiras infâncias e educação, primeiras infâncias e todos os outros campos que a gente discutiu aqui, que são transversais. Então, o que eu queria pedir para vocês agora, eu vou dividir vocês em 2 grupos, na verdade vão ser uma dupla e um trio, e pedir para vocês responderem a seguinte pergunta. A gente vai usar o Padlet, que é essa ferramenta aqui, e a pergunta é, a partir das apresentações das práticas e das reflexões conjuntas, o que queremos estimular e que recomendamos para as organizações que atuam no campo da primeira infância e da educação, e o que não é mais uma prática aceitável? Eu acho que vocês já trouxeram diversas dessas respostas aqui hoje, na verdade tem a ver mais com consolidar e sistematizar tudo isso que vocês trouxeram. Então, vou compartilhar o link aqui para vocês escreverem, é super fácil, ou vocês dão 2 cliques na tela e aparece aqui, vocês escrevem, ou clicam aqui nesse mais, e ele também coloca o quadrinho para vocês escreverem. Tudo bem? A gente vai ter, acho que, 15 minutinhos só de discussão, mas é para consolidar isso que vocês já foram trazendo hoje. Na volta, a gente faz uma leitura transversal e encaminha para o final do encontro. Vou colocar o link aqui no chat. Se tiverem dificuldade de acessar, me avisem. E é isso, vou colocar vocês nos grupos agora, daqui a pouco trazemos vocês de volta. Mari, Eu ia falar, acho que exatamente sobre o que você vai perguntar. Coloquei você e Priscila no mesmo grupo, porque vocês estão na mesma sala com o mesmo áudio. Então, vocês podem só discutir entre vocês, tudo bem? Isso assim a mesa. É isso, é só se juntar aí na mesa. Até já, gente. Boa conversa para vocês. Só a Graça, que eu não sei se está aqui com a gente, porque ela não falou ainda, mas a princípio, se ela quiser ir para um grupo, ela pode ir. Luiz, Migan, vocês querem acompanhar a discussão de um dos grupos? Querem ficar aqui? A gente pode ir para um e para outro? Pode. Não sei, acho que não, talvez. Eu queria ver com você, a gente volta e já finaliza, né? A gente volta e já finaliza, porque a gente começou com atraso, por causa das pessoas chegarem um pouco atrasadas, então não vai ter muito tempo. O que que você pensou, Mi? É porque tem muita coisa para falar, mas tudo bem. A gente... Não, mas seguinte, a gente pode voltar, eu vou fazer uma leitura rápida do que os grupos discutiram, e aí você pode fazer uma reflexão final. O que você acha? Tá, na verdade, porque a reflexão final já estava esperando, quer dizer,
é que eu fiquei pensando naquelas coisas que não apareceram nas perguntas, mas que também são importantes. E como a gente queria também, de certa forma, uma validação, né, dos grupos para incluir essas discussões, que é o que a gente tinha falado sobre gênero, participação, cuidado, mas não sei, talvez não tenha, talvez apareça no Padlet algumas coisas relacionadas a isso. A Clélia falou um pouco, assim, né, bem rapidamente, citou essa discussão, mas eu fiquei pensando, talvez não vá dar conta mesmo. E eu Eu nem acho. pensei numa reflexão final, então Oi? eu nem pensei numa fala Não, final. não precisa, assim, você não Ah, precisa trazer uma solução para todos eu os acho que o que eu problemas. posso fazer é, nessa fala final, dizer assim, que algumas outras coisas também chamaram a atenção, e aí Legal. eu posso falar bem, né, rapidamente, para que também fique lá ecoando na cabeça das pessoas, e não sei. Aí depois a gente conversa sobre esse produto final, se pode aparecer ou não, em alguma medida, essas coisas, tá bom? Tá bom, legal. Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bom, e vocês? Tudo certo. Tava quente a discussão hoje, hein? Tava quente. É, É, o campo médico sempre na berlinda, né, dessas discussões de equidade, né, muitas vezes. Se não é a saúde pública, talvez o campo da medicina, psicologia, então, já não é o primeiro encontro, né, acho que é o terceiro que eu chego atrasado, mas que eu vejo essa mesma, né, esse mesmo emparedamento quase. Mas bem interessante que hoje... Minha pergunta é, talvez as pessoas vão colocar coisas que a gente não discutiu, mas que eu já tenho até um monte de coisa aqui que são recomendações. Mas eu não sei se vai dar tempo da gente validar essas coisas. Depois a gente sistematiza tudo isso e a gente tem possibilidade, talvez, de chamar um grupão para apresentar isso com uma sistematização final, certo? Eu acho que a ideia é um pouco essa. A gente não Tá vai ter bom. como validar, porque é isso, os períodos de encontro foram curtos, mas o que a gente tem é o encontro no final do ano, depois da Isso. produção, em que a Miguel, a Lucimar e o Eduardo vão trazer as produções e as pessoas vão reagir. E a gente Aham, combinou também de deixar esse Padlet aberto, claro. para depois Alguém. desse encontro, para as pessoas poderem comentar. Não sei, Uhum, difícil ter um engajamento muito alto nesse sentido, porque claro. e as pessoas estão com agendas complexas, mas a gente tem uma forma Sim, de validar essas questões com as pessoas também antes disso virar uma publicação, disso ser divulgado. claro. Não, eu acho que assim, tem mais do que uma publicação final, uma sistematização final. Tem caminhos que a gente poderia explorar enquanto póticos, mas também enquanto comunidade posteriormente, Ah, isso é de, legal. por exemplo, o que a Célia coloca é um roteiro de trabalho de pesquisa, certo? Então, assim, como Sim. que futuras pesquisas ou projetos podem se qualificar, porque talvez esse é o receio, né, o receio de gerar dados e do impacto que isso pode gerar. Aí eu não gero dados, aí eu não, sabe? Isso é em todos os campos. Isso pode ser na educação, isso pode ser do quanto que é o impacto negativo, porque meu dado eu não consigo mexer, eu não consigo qualificar. E acho que o que a Clélia colocou é quase uma tecnologia de como se trazer, de como talvez imbricar essas coisas, ou no início, ou se já começou, o que que eu faço, ou se eu estou já com os dados, o que que eu faço, sabe? Ela criou, tipo, três grandes saídas que pode virar, sei lá, um Uhum. infográfico, um produto para outros grupos de pesquisa que a gente coloque no prêmio, por exemplo, né? Se o prêmio aceite ou que a RNPI coloque nos horizontes dos seus grupos de pesquisa e trabalho, sabe? Tem coisas que a gente pode... Bacana. Isso é super legal e acho que isso pode estar considerado. Acho que você pode, inclusive, se quiser, comentar nesse Padlet esse tipo de coisa para a gente depois acho. mapear que isso é uma possibilidade, se não aparecer. Uhum. Mas a gente pode ter isso como um encaminhamento pensado para o encontro final da comunidade ou para Uhum. outros desdobramentos, sem E problema. isso vale, inclusive, para financiadores, certo? Não Exato. vale só para quem faz pesquisa ou é financiado ou acessa financiamento ou está Maravilha. fazendo coisa. Oi? Não, maravilha, estou aqui anotando e pensando como seria incrível pensar. Esse seria, inclusive, mais um produto, se a gente fosse Sem se dúvida. debruçar sobre a construção de um roteiro Isso. metodológico para ações e pesquisas. Seria mais um produto saído desses três grupos de prática, e a gente ofereceria, né, esse material, que poderia ser, inclusive, acessado desde organizações, grupos de pesquisa, patrocinadores, enfim. Isso, você vai começar um projeto, como é que você começa do zero e não erra? Você já tem um Aham, projeto? Ou, enfim, pode ser muito pesquisa, a gente faz massa. três coisas para públicos diferentes, para, tipo,
o que em inglês eles chamam de practitioner, né? O cara que está lá metendo a mão na massa, ou a pessoa que é um projeto, por exemplo, alguém que está metendo a mão na pesquisa, né? Então, sei lá, pesquisadores, praticantes, ou sei lá, influenciadores, financiadores, inclusive. Né? É isso, bem bacana. Não é de hoje a minha briga para a gente conseguir manter, por exemplo, conselhos, ou tem uma fase na literatura de gestão de projeto que é o Inception, né? Na literatura de gestão e enfim, de gestão de programas e projetos, mas que eles falam que é a parte de incepção, né? Assim, tá feito o projeto, aí você para e fica 3 meses só construindo o início do projeto, porque daí isso necessariamente é onde que você não erra de saída. Muitas vezes a gente pula direto da ideia para a execução, Sim. e aí a gente perde tudo, né? Mas enfim, reflexões que eu já vou colocar na mesa com o Dodô em breve aqui dentro. Boa, bem interessante. E você, Mari, tá tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Legal. Leps não deu notícia? O Leps participou do encontro em que eles apresentaram, E nunca mais? participaram ativamente. No segundo encontro, se eu não me engano, Não estiveram? Eu não tava? não estiveram, né? Não. E nem E agora, aí né? hoje não vieram novamente. Tá bom. Depois a gente pode fazer um apanhado disso, até a gente ver Podemos, assim, se tem um perfil de quem eu te acompanhou mando até o essas final. informações, pode deixar. O Leps foi vidraça, né, em um momento também. Sim. E nesse sentido, acho que tem algo a gente de pensar também nisso. Gente, eu vou dar uma circuladinha nos grupos, ver se tá tudo bem e já volto, tá? Tá, acho que eu prefiro ficar aqui e deixar não sujar de Não, acho que sim segredo também. aqui. Era só para Vou saber se focar você com a tem Miriam interesse em aqui. ir. Tá bom. Tá bom? Que no nosso edital de pesquisa, inclusive, a gente colocou isso como um indicador para avaliação. Se tivesse referências não coloniais, referências negras, é lógico que o nosso edital era de equidade racial. Nós tivemos 600 e tantas inscrições, quase 700, dava para tirar assim, tipo uma dúzia que tinha um autor negro ou autora. Qual é a sua instituição mesmo, Graça? Desculpa. Eu sou da UF, Universidade Federal Fluminense. Legal. Então, não basta só a gente também, entendeu? Porque você vai trabalhar essas questões com referenciais colonialistas, né? Porque que é a base teórica mais usada, mais comum, né? Marxismo, por exemplo, é uma referência que não dá para ser usada sozinha, sabe? Porque ele não alcança os problemas da equidade. Pessoal, interromper. Então, acho que essa rapidinho questão também seria para estimular. Eu acrescentaria esse ponto. Ai, desculpe. Imagina, eu que te interrompi, Graça, me desculpa. É só para pedir para vocês registrarem o que vocês forem conversando no Padlet. Eu mandei o link aqui de novo. Vocês conseguiram acessar? Sim. Tá bom. A gente tem mais só uns 5 minutinhos, então se puderem começar a registrar, a gente volta daqui a pouco. Desculpa interromper. Imagina. Quem tem habilidade aí para escrever, eu gente? Eu não tenho, eu estou no celular. Priscila, Elisa, eu sei que vocês estão conversando aí na mesa, vocês me escutam? Escuta sim. Tudo bem? Desculpa, eu vim atrapalhar vocês só para mandar de novo o link do Padlet, caso vocês não tenham pego, e pedir para vocês começarem daqui a pouco a registrar, que a gente tem só mais um tempinho, mais uns 5 minutos, tá bom? Obrigada. Sabe assim? Uhum. Vamos conversar isso com o Dodô, porque é o seguinte, eu não estou aptando nada ainda de planejamento. E até porque tá difícil, assim, 1 zilhão de encontros, atividades, eu já estou no turbilhão da implementação, e a gente está no meio para o final do ano fiscal, orçamentário e tal. Caramba. Então, isso que vai impactar, e Dodô é quem sabe falar mais disso, porque é o cara que está há 1 ano nessa agenda e tem toda a clareza, assim. Mas eu tô te falando para saber assim, faz sentido? É massa? O que você acha? Não dá para saber. Vamos marcar esse café? Porque eu acho que eu preciso... Não, porque, assim, tem muita coisa acontecendo. Uma Psique está com uma rede, o Afro-Sebrap está com muita coisa, o Gueledés está com muita coisa. Assim, será que a gente não junta todo mundo e faz uma discussão, sabe? E a gente soma com isso, com o evento no Copene, mas eu não consigo prometer nada agora, entendeu? Não, eu tô porque eu acho que é isso entendendo.
Faz todo sentido o que você está falando. Todo mundo está meio que mobilizando mesmo para criar essa coisa mais a cara, Isso. uma cara de Brasil para pensar em infância. Então, acho que. E a Não, parte. mas eu acho que essa criação dessa rede está super, assim, tá super dentro do que a gente gostaria de apoiar. A Uhum. questão é, tem um tempo, o timing da coisa eu não sei te explicar ainda, porque tem muitas outras negociações que já estavam em aberto, e que já comprometem o orçamento, mas eu vejo como uma continuidade natural do que a gente faz, do que a gente já faz. Então, assim, não posso dar um sim nem um não agora, mas eu vejo com bons olhos a saída a lá Leão da Montanha, né? Mas vamos conversar sobre isso com mais enfim, porque eu acho que assim dá para não só dá para somar forças, assim. Sim. Eu já posso falar assim, desse ano vai ser muito difícil a gente incluir Não, alguma coisa. Para o mas ano tá que bom. vem, a gente passa por uma reformulação do programa de primeira infância, que a grande certeza que a gente tem é que a gente vai falar mais de educação, mas acho que isso é um ponto natural desses grupos que a gente já vem apoiando, né? Tipo, eles acabam sendo naturalmente vocacionados para a área de educação, e que traz essa perspectiva de primeira infância, de desenvolvimento integral, de infâncias, né, de trazer uma certa diversidade para esse olhar. Eu acho que o ponto que a gente está falando muito em todos os grupos é ação, né, menos talvez questionar coisas que já estão rolando e talvez vamos testar um protocolo, vamos criar um negócio novo. Eu acho que também pensar nesse equilíbrio entre reflexão e criação de coisas, acho que seria muito importante. Mas tem uma coisa interna também que a gente tem que decidir, que a gente vai decidir no final desse mês, que tem a ver assim, com o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos. A primeira infância fica, mas aí tem alguns recortes que a gente vai trabalhar. A educação vai ser muito mais reforçada, esse viés. Talvez falar menos de saúde, menos de segurança alimentar, menos de violência e talvez focar mais em educação. Acho que essa é uma tendência, tá bom? Mas eu te confirmo no nosso café. Tá bom. Ótimo. Obrigada, Luiz. Imagina. Eu não sei se eu roubei o tempo, se eu estou aqui, Mari, assim... Não, Você que fala aí. imagina, fica tranquilo. As pessoas estão discutindo. A gente começou bem atrasado hoje, que o pessoal atrasou. Foi Foi 15 culpa da minutos. Cláudia? Oi? Foi culpa da Cláudia? Tô Não, querendo a alguma Cláudia coisa foi a pra encher o primeira a saco da chegar. Cláudia. Vou Que defender. isso? Que É. feio, Mariana. É que ele já trabalhou com Cláudia, eu lembro. Eu sei. Eu Essa não trabalhei com a picuinha, né? Cláudia. A Cláudia é minha eterna chefe, cara. Eu não consigo cobrar ela. É só Mariana, eu vou encher o contar a saco mesmo. fofoca. Uma vez a gente foi para um evento aí falaram que a Cláudia parecia com quem mesmo, Luiz? Com aquela atriz, não Ai, lembro. Aquela que fez do Richard Gere. Ai, menina, super bem paga. A Julia Roberts? Julia Roberts, foi. Você ri, né? Mas foi. Então, no meio do evento, a professora levantou para falar: você parece a Julia Roberts. E parou. E não falou mais nada. Acabou o evento, né? Acabou. Muito bom, gente. Eu nunca Me diz achei. uma coisa, amiga, você tá por São Paulo por conta desse trabalho ou por outras agendas ou de férias mesmo da Não, faculdade? eu tô. Importante, sabe? Tá. Eu estou colocando agora ter grupos subalternizados nas diferentes instâncias dos projetos, pesquisas e instituições, além de Isso é a representatividade, né? A além de pessoa se sentir parte do grupo. participarem da análise de suas ações. Nossa, a gente só está pondo recomendações, né? Foi mais ressignificante. Não, mas assim, aquele lá de evitar é fundamental também. Peraí. Tem concepções das diferentes primeiras infâncias. Gente, voltei eu de novo para atrapalhar vocês. Estão conseguindo registrar no Padlet? Sim, acho que a gente organizou pelo menos 3 tópicos aqui. Legal. É que eu só pergunto porque não apareceu para mim, fiquei perguntando de Deixa eu dar um refresh aqui para ver se... Ai, sumiu tudo. Não, falta a Elisa publicar. Tem que publicar aqui. Aqui, procurar nas pessoas a questão de diversidade nos alunos, como variável poderá ser finalizada como uma variável de habilidades desagregadas, discutir com base no contexto cultural e socioeconômico e utilizar metodologias qualitativas para apoiar a compreensão dos dados quantitativos, modelos mistos,
Um cuidado para precisar não reforçar estereótipos ou não, como você falou outra Ou palavra, representações negativas ou estereótipos. representações negativas. Mas eu acho que precisa incluir também, Elisa, a questão de incluir referenciais teóricos na introdução, na metodologia, na discussão de dados, Teóricos, buscar nas apoio diferentes sessões do artigo. e buscar apoio de pesquisadores ou de movimentos, tipo o movimento negro, que tem experiência em estudar aquele fenômeno para nos apoiar também, né, nessa interpretação. Estudam, Estudam, ou fazem militância. não, que estudam essas coisas com esses dados. Esses dados não, que estudam a temática. É, A temática da publicidade. Vou deixar vocês aqui, mais um minutinho a gente volta. Se vocês puderem já Tá. explicar que a gente lê. já Obrigada. vamos publicar. Tá bom. 304. Me passa essas divulgações, porque a gente tem parceiros de primeira infância no Rio de Janeiro. O Redes da Maré, o CECIP, que talvez se interessariam. Eles, o própria Redes Cara, é lança um mesmo, informe você falou super bacana tudo. sobre o manifesto chamado Meninos Decidem pelo Direito à Educação, agora no dia 16. E aí, enfim, na Rede Malala e tal, sabe? E- Cara, ótimo, vou te mandar tudo. Eles estão confeccionando, porque foi a Prefeitura do Rio que convidou a gente, né? Tem que acabar, né, Mariana? A gente já está aqui fazendo outras coisas. a Não, Mariana mas o que faz pessoal todo está mundo- publicando ainda, tá tudo certo. Ah, então tá tá bom. teletransportando a galera daqui. Luiz, é que lá, sabe, a Unilab tem estudante de tudo que é país da integração, né? Sei, Então. conheço a Unilab. Uhum. Então, muito bom. Aí a gente fez esse catálogo que é com brincadeira de todos os países. Vocês aproveitaram já essa capilaridade fenomenal. Isso. Ó, que massa. Uhum. E aí, quem vai estar no Rio? Todo mundo que escreveu o livro, que fez a recolha das brincadeiras e dos jogos. Então, um estudante de cada país, só não Uhum. a moça de Moçambique, que já está em Tá. Brasília, ela já está fazendo mestrado, aí ela não pode acompanhar a gente. Mas aí vai estar todo mundo lá. E a Entendi. gente... É isso, o livro é um livro para a escola, mas assim, né? Uhum. Brincadeira é muito Que bom. massa, que massa. Pessoal, vou fechar os grupos, tá? Tá bom, acabou. Eu já fui pesquisador da Unilab. Me mandaram para Angola e Cabo Verde, Ah, você... Ah, como pesquisador associado. que massa. Tá, vou te dar um oi aqui, viu? Pessoal, teletransportamos vocês de volta. Eu só não recebi a publicação de vocês ainda. Vocês já colocaram? Não apareceu aqui no Padlet. O meu e da Elisa não apareceu? Não. Ué? Mas para nós aparece. Olha agora. Ah, peraí que eu vou atualizar o meu aqui para ver se é isso. Apareceu. Apareceu. Ah, tá. Ai, que susto, eu fiquei preocupada. Inaceitável. Que bom. Pessoal, vou roubar 5 minutinhos do nosso tempo, porque a gente começou um pouco atrasados hoje, só para compartilhar aqui rapidamente as recomendações que vocês trouxeram e falar de próximos passos. Ó, tem bastante coisa. Então, incorporar as questões étnico-raciais no portfólio de iniciativas das nossas organizações, ter premissas escritas que incentivem o olhar para as questões raciais nas diversas iniciativas, seja de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias sociais ou avaliação de políticas públicas, ter premissas escritas na organização sobre equidade racial para incentivar a diversidade racial na instituição e nas ações realizadas por ela, incorporar nas pesquisas a questão da diversidade das amostras. Quando a variável cor-raça for analisada como uma variável em dados desagregados, discutir com base em um contexto cultural e socioeconômico e utilizar metodologias qualitativas para apoiar na compreensão dos dados quantitativos. Cuidado para a pesquisa não reforçar representações negativas.
incluir referenciais teóricos nas diferentes seções do artigo e buscar apoio de pesquisadores que estudam a temática da diversidade para apoiar na interpretação. Outras recomendações: desagregação por raça, cor, etnia, gênero e classe em todas as etapas de pesquisas e projetos, referências não hegemônicas no delineamento, nas discussões, formato, metodologia, desenho do público, que a equidade seja adotada como incorporação transversal na centralidade, compreendida não como privilégio dos grupos e compreendida não como privilégio dos grupos e referências agora focados, mas como compensação afirmativa de privilégios anteriores. Considerar as relações raciais de gênero e de classe não como um tema, mas como a entranha ou raiz que estrutura as instituições, relações e subjetividades. Inclusão de diferentes linguagens, adequação dos instrumentos de mensuração às diferencialidades, considerando as múltiplas inteligências e habilidades. Ter grupos subalternizados nas diferentes instâncias dos projetos, pesquisas e instituições, além de participarem da análise de suas ações. Concepções das diferentes primeiras infâncias, superando a limitação no contexto psicobiológico, considerando também o contexto sócio-histórico. O que é inaceitável? A continuidade de referenciais hegemônicos e únicos, como o branco eurocêntrico, patriarcal, sexista, classista, dentre outros, que excluem e minimizam as especificidades também de território, origem, nacionalidade, identidade, expressão de gênero, orientação afetivo-sexual, geração, deficiências, entre outros. Muito, muito bacanas as reflexões e as recomendações, o que é inaceitável. Eu vou finalizar a minha fala aqui para dar um espaço para a Miriam poder uma fala final. Gente, a gente finaliza o terceiro encontro hoje com as recomendações e o que vocês dizem que é inaceitável, mas a gente compilou muitas informações ao longo dos 3 encontros que vão subsidiar a produção desse texto e dessas recomendações que a Miriam vai fazer desse grupo. A gente tem ainda outros 2 grupos que estão tendo encontros, então, os mesmos encontros que vocês estão tendo, outros 2 grupos estão tendo, só com outros sistematizadores especialistas. E a ideia é que, finalizando os encontros desses 3 grupos, nossos 3 sistematizadores tenham um tempo para produzir o texto, para produzir esse produto em vídeo e texto que vai ser onde vai culminar esse grupo de prática e essa comunidade desse ano. A ideia é que lá em outubro a gente tenha um encontro final com todos os grupos juntos para ver essa produção, discutir essa produção, validar, refletir ainda mais sobre ela, e aí vai ser todo mundo junto, não só esse grupo que se reuniu aqui para discutir esse tema específico. A gente vai mandar esse Padlet para vocês, porque a gente teve pouco tempo para ele hoje, porque não estava todo mundo presente hoje. Então, nas próximas 2 semanas, vocês vão ter tempo também de incluir novas recomendações, e aí a gente faz uma validação posterior com todo mundo, para que sejam recomendações do grupo mesmo. E é isso, vou mandar para vocês também o site da comunidade, onde vão ter os vídeos de todos os grupos para vocês poderem assistir, a produção de todos. E só aproveitar para agradecer a participação de vocês. Sei que é chato hoje em dia ainda fazer encontros virtuais, tantos encontros, mas agradeço muito pela disponibilidade, pelos debates, pelas reflexões conjuntas, acho que foram muito importantes. Abro a palavra para a Miriam finalizar e depois a gente faz uma rodada só de o que vocês estão tirando dessa experiência rapidinha. Sei que a gente está um pouquinho atrasado. Só uma perguntinha, Mariana. Esse último encontro vai ser presencial? A princípio, não, Graça. Tá. A gente adoraria fazer ele presencial. Não, porque senão não. A gente tem que se organizar com antecedência, quando não é de pode, São Paulo. A gente vai enviar para vocês a data com muita antecedência, mas a princípio ele vai ser virtual também. Tá bom? Miriam, palavra aberta para você rapidinho, e depois a gente faz uma rodada com quem puder ficar. Tá bom. Bom, primeiro começar agradecendo muito pelas contribuições, pelas reflexões. Eu falei para a Mariana que algumas coisas não tinham entrado nas perguntas de uma maneira mais... assim, eu não fiz perguntas que abordassem 2 temas que eu acho que apareceram nos encontros, que tem a ver com cuidado, um pouco apareceu de novo na fala de Clélia hoje, e eu fiquei pensando como é que a gente atrela esse debate sobre cuidado, que está profundamente enraizado numa discussão sobre raça e gênero, só de saída, né? Claro que tem outros desdobramentos, mas assim,
o tema do cuidado também apareceu aqui em muitas das nossas conversas, das práticas apresentadas, e cuidado também em várias dimensões. Então, eu acho que também, em alguma medida, pensar sobre cuidado e como a gente atrela esse debate do cuidado ao debate da educação e da equidade, da busca pela equidade na primeira infância, é uma coisa que também me interessa. E uma outra coisa que eu acho que tem a ver com esse formato que está aqui, e me agrada muito pensar sobre como a gente produz o que a gente produz, e eu aprendi isso também com uma criança, quando eu estava fazendo pesquisa com as crianças, a professora pediu para uma criança fazer uma atividade, ela senta, coloca a mão na cabeça e faz assim, como é que eu vou fazer o que eu tenho para fazer? E é basicamente isso que eu acho que me motiva e me anima muito a pensar as metodologias. Então, essa metodologia me fez muito pensar em coletividade e em participação, né? Então, também, como é que a gente atrela a discussão de participação? E aí eu estou pensando participação também em vários níveis e de vários grupos e das crianças, muito embora pareça ser óbvio, né? Como a Clélia falou, o óbvio tem que ser dito. Então, como é que a gente pensa participação e cuidado sem descuidar das crianças e sem descuidar de todas as dimensões que esses dois temas provocam quando a gente olha para o âmbito da educação. Então, assim, para finalizar, não finalizando nada, é a coisa dar a palavra para uma pessoa que tem que fechar e traz mais duas coisas, né? Mas é porque são vocês que me fazem ficar pensando sobre isso. Então, eu acho que eu finalizo ainda um pouco mexida com esses dois temas que sempre voltam para mim. Estou falando com alguém que deu aula, que dá aula na universidade, mas que conviveu muito tempo com as crianças. Então, né, eu estou da creche à universidade pensando cuidado, pensando educação e pensando participação. Então, eu acho que isso acaba reverberando em mim quando eu ouço vocês falando, e acho que é por isso que são temas muito importantes e muito caros para mim. Então, com isso eu me despeço, agradeço muito e já muito animada para o nosso próximo encontro, que eu estou levando aí esses 10% de que será presencial com muita força. Quero muito ver todo mundo de novo aqui e conhecer quem eu não conheço. Então, tomara que seja presencial, mas se não, a gente vai estar aqui também de novo. E muito obrigada. Muito obrigada, Mig. Pessoal, abro a palavra para vocês. Acho que se quiserem responder a pergunta de o que eu estou tirando dessa experiência, como foi essa experiência para vocês. E aí finalizamos rapidinho, que eu sei que a gente está atrasado, mas a gente finaliza rapidinho. Palavra aberta. Queria agradecer, acho que nossas discussões foram muito ricas, a gente refletiu bastante juntas, construímos, né, juntas, eu acho que de uma forma muito respeitosa, de uma forma colaborativa, e acho que a gente sai com várias inquietações, perguntas, acho que a gente não sai com nada pronto, assim, né, a gente saiu, eu já saí com várias ideias. Mas acho que foi um momento importante e gostei bastante hoje, acho que a gente estava num grupo menor, mas eu achei isso muito positivo, né, porque a gente podia aprofundar algumas discussões, dar exemplos, trocar, então eu gostei bastante. E eu também estou que nem como amiga, quero vou me apoiar nesses 10%. Hoje eu já corri aqui para a fundação, eu já fiquei, vim para cá para assistir junto com a Priscila. Então, acho que é importante, acho que as trocas são importantes. Obrigada, Elisa. Posso agradecer também, gente, Claro. primeiro pedindo desculpas por não ter falado muito, mas ouvi bastante. Essa conversa de hoje eu gostei muito, foi bastante produtiva, sabe? Aproveitei bastante o que eu escutei. E, ao mesmo tempo, queria justificar a ausência da Shirley também hoje. Ela está em 2 outros projetos e hoje tinha uma atividade lá interativa, então, por isso ela não está. Mas eu, em nome dela, agradeço também, né? E
E vamos ver se a gente vai melhorando a nossa fala aqui, a nossa interação, tá? Um abraço para vocês. Muito obrigada, Graça. Mais alguém? O que eu tiro é um pouco de preocupação e bastante esperança. Muito bom, Clélia. Gente, também agradecer, justificar também a ausência da Edneia, que ela teve um imprevisto, não pôde vir hoje também. Dizer que eu achei que foi bem importante esse encontro, acho que conhecer um pouco das iniciativas, um pouco mais a fundo as iniciativas das organizações, conhecer também novas pessoas, reencontrar outras pessoas mais antigas, então acho que essa coisa dos encontros e reencontros também, nesse momento que a gente vive, é bastante importante, mesmo sendo virtual, apesar de que eu também prefiro o presencial. Obrigada, gente. Um beijo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todas vocês, a todas as outras pessoas que não puderam estar, se puderem passar os recados para quem não pôde estar hoje, mas esteve em outras, agradeço muito. E é isso, damos notícias muito em breve para vocês. Mandamos o link para vocês compartilharem mais e seguimos falando. Muito obrigada, viu? Mariana, se puder compartilhar também aquelas recomendações, acho que é legal. Com certeza, vou E aí ajuda compartilhar na tudo com discussão. vocês e aí vocês vão E ajuda a respondendo, a gente vai compartilhar com o grupo. seguindo. Exato, pode deixar. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, Cleia. É um prazer conhecê-la, amiga, também. Graça, Luiz. Tchau, Prazer tchau. também. Tchau. Prazer, gente. Tchau, tchau, gente. Mari, parabéns. Obrigada, tchau, Miriam tchau. também. Tchau, tchau.